não discutimos com clareza a questão de que da fórmula para determinar o valor da atenção, do custo do fator de ondulação. Então, o fator de ondulação vai ser igual à tensão de Ripple, não é? A tensão eficaz de Ripple a dividir pela tensão na carga, pela tensão média na carga, não é? Desenvolvendo esta expressão, não é? Vamos falar aqui de meia onda. Ok? Para a meia onda, o que é que nós temos? Nós vamos ter que o fator não é, de ondulação vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a frequência, não é? 2 vezes a frequência de saída vezes a resistência vezes a capacitância vezes raiz de 3. Essa é a fórmula que vocês deverão utilizar para determinar o valor de R. Então, temos aqui, sabemos que para meia onda, a frequência de entrada é igual à frequência de saída. Estão recordados? Então, para a onda completa em ponte, né? Para a onda completa, e para a onda completa, o que é que nós vamos ter? Para a onda completa, vamos ter que, aliás, este valor aqui tem que ser multiplicado por 100%, porque normalmente este fator aqui é percentual, ok? Então, para a onda completa, vamos ter que R vai ser igual a quê? A tensão eficaz de ondulação a dividir por VO. Isto é igual a 1 sobre 2 vezes 2 raiz de 3 vezes R vezes o C. Não, vezes aqui 100%. Logo R, que é o fator de ondulação, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 sobre 4 raiz de 3 RC. Esta é a fórmula que nós utilizamos para calcular o fator de ondulação. Vezes C aqui. Vezes 100%. Estamos juntos? Então, para aqueles exercícios que talvez vocês não tenham conseguido resolver, aqui estão as fórmulas. Eu gostaria de discutir também convosco a outra fórmula que tem a ver, com a tensão máxima, não é? Depois do filtro. Não é? Como é que nós gerenciamos a questão da tensão máxima depois do filtro? Como é que fica isso? Sabemos que no retificador nós temos isto aqui.
Depois do retificador, nós temos isto aqui, temos o filtro aqui. Então, queremos determinar VO aqui, não é? Ou queremos determinar a tensão máxima nesses dois pontos aqui. Como é que nós faremos? Muito simples. Vamos dizer que VO, que é a tensão média na carga, vai ser igual a quê? Vai ser igual a Vmax, VO max, que é a tensão máxima na carga, menos a tensão de ondulação. Senhores, tensão de ondulação e fator de ondulação são duas coisas diferentes, ok? Então, por favor. Esta é a fórmula que nós vamos utilizar para determinar o quê? O valor da tensão média na carga. Se não temos o capacitor, recorremos àquela fórmula que nós conhecemos, né? Que é 2 vezes, se for onda completa em ponto, vai ser 2 vezes a tensão máxima, 2 vezes a tensão máxima sobre π, não é? Ou seria a tensão máxima menos a queda de tensão nos díodos, e isso a dividir por π. Essa que seria a expressão. Mas se nós colocarmos um capacitor, então a tensão média tem que ser discutida com base nesta fórmula. Então, nesta fórmula também podemos discutir como é que nós determinamos o valor de VR. VR podemos determinar de duas maneiras, né? Já havia explicado uma outra forma de discutir o valor de VR, mas podemos dizer que VR vai ser igual a quê? Vai ser igual a I F C. Não é? É a corrente média na carga a dividir porque pelo valor da frequência vezes a capacitância. A outra fórmula que nós discutimos, não é? Temos que VR seria igual a quê? Seria igual a VO sobre RL, não, R vezes C, R vezes C, vezes o quê? A frequência de saída. Então, essa é uma das formas que nós também podemos utilizar. Agora, para determinar o valor de VO max, como é que nós fazemos? VO max é igual a V, vai ser igual a quê? Vai ser igual a VP, que é a tensão de pico no secundário, posso chamar essa tensão de VSP, mais o quê? VD, que é a tensão nos díodos. Se forem 2 díodos, vai ser mais 2 vezes VD. Algo do gênero, não é? E para determinar a tensão média, também podemos utilizar a seguinte fórmula. VO é igual VO vai ser igual a quê? A VO max mais VO min a dividir por 2. Muito importante isso. Então, daqui precisamos determinar, aliás, era mesmo para terem essas fórmulas e aplicá-las naquilo que é o vosso dia a dia, não é? Não. Eu não sei se há alguma dúvida em relação a isto. Alguma dúvida, senhores, em relação a isto? A esse conjunto de fórmulas
E, para o vosso conhecimento, no teste vocês não tinham nenhuma parte, não aparecia nenhuma parte onde fosse necessário aplicar essas fórmulas. Perceberam? Sim, docente. Ok. Então, agora, já temos todas essas fórmulas. Vamos agora passar para a resolução da ficha. Vocês receberam a ficha? Receberam ou não receberam? Pelo Google Classroom. Ok. Neste momento, nós vamos passar para a resolução de quê? Da ficha. E na resolução da ficha, meus amigos, nós temos ali alguns cenários a considerar. Primeiro, nós precisamos entender como é que, de fato, vai operar o transistor de efeito de campo. Para tal, preciso dizer que os transistores, né? Os transistores podem ser do tipo BJT ou bipolar. Também dos bipolares podem ser do tipo que NPN. Também podem ser do tipo PNP. Ok? Depois temos o quê? Temos efeito de campo. Transistor de efeito de campo. Nos transistores de efeito de campo, o que é que nós temos? Temos o chamado FET, quer dizer a mesma coisa. Né? FET quer dizer Field Effect Transistor. Então, dos transistores de efeito de campo, o que é que nós temos? Temos o JFET, e o JFET pode ser de canal N ou de canal P. Depois temos MOSFET. Então temos MOSFET. E do MOSFET podemos ter MOSFET, temos empobrecimento e também temos enriquecimento. Empobrecimento e temos enriquecimento. De empobrecimento temos canal N, temos do tipo N, também temos do tipo P. De enriquecimento também temos do tipo N, também temos do tipo P. Perceberam, meus amigos? Então, esta é a árvore dos transistores. Temos este grupo aqui de transistor de efeito de campo. Mais para cima nós temos o grupo de transistor de os transistores chamados bipolares. Estão a acompanhar, meus amigos? Sim. Não, esse aqui é o ponto. Este aqui é o ponto. Então, nós, por enquanto, estamos a fazer o quê? Vamos discutir o funcionamento destes transistores aqui. Discutimos o funcionamento dos transistores bipolares, né? Talvez tenhamos que, não sei, vamos ver com calma. Temos que ver um pouco aquela questão das curvas em termos de
do gráfico como tal, mas não é algo assim complicado. O que eu sei é que nós discutimos alguns exercícios que têm a ver com o transistor bipolar, correto? E ainda vamos discutir, por quê? Porque nós vamos falar de quê? Do transistor como amplificador. E não temos como falar do transistor como amplificador se não olharmos para aquilo que é a zona de funcionamento. Capite, gás. Entendeu? Sim. Ok. Então, senhores, sabe, para facilitarmos o nosso trabalho, vamos fazer uma coisa. Vocês vão passar a responder no chat. Eu vou abrir aqui, vou manter aberto o chat. Juntos, eu pergunto, estamos juntos? Vocês colocam no chat, sim, estamos. Uma coisa, ok? Não é melhor assim? É. Então, é melhor responder no chat. Pois é. Então, o que é que vai ser? Muito bem. A seguir, qual é que seria o próximo passo? O próximo passo seria vermos como é que vai operar o transistor JFET, transistor de efeito de campo do tipo JFET. Estamos juntos, amigos? Então, o transistor de efeito de campo do tipo JFET, conforme o nome já indica, não é um transistor cuja essência, né, do seu funcionamento está embasado está embasada no campo elétrico. Significa o quê? Significa que o mecanismo de funcionamento, não é? O que governa o funcionamento do transistor do tipo JFET é o campo elétrico. Ok? É o campo elétrico. Então, vamos tentar aqui comparar algumas coisas. Não é uma comparação assim exaustiva, mas quero tirar aqui alguns pontos importantes, quero discutir convosco alguns pontos importantes em relação ao próprio JFET. Quando nós falamos de transistor bipolar, do BJT, o que é que nós temos? Sabemos que o mecanismo de condução para os transistores bipolares é o quê? É a corrente de base. Daí que a corrente de saída, IC, depende de quê? Depende de beta vezes IB. E beta já é um dado do fabricante, não é? Então, para o transistor bipolar, esta é que é a equação que rege o comportamento do circuito. Agora, para o transistor de efeito de campo, temos o quê? Se vocês prestarem atenção, a corrente IB controla a corrente IC. Então, o mecanismo de condução para este tipo de circuito é a corrente, não é, de base. Significa que é a corrente controlando a outra corrente, não é? Isso é muito importante perceber, que o mecanismo de controle para o transistor bipolar é a corrente. Significa que temos a corrente de base que controla a corrente do coletor. Ok? Agora, vamos ver para o JFET, como a coisa vai fluir, como é que as coisas vão acontecer. Para o JFET, o que é que nós temos? Temos uma equação também que governa este tipo de transistor. Qual é que seria a equação? Seria ID igual a quê? ID SS
1 menos VGS sobre VP. Isto tudo ao quadrado. Vocês têm essa fórmula ou não têm? Conhecem? Respondam. Respondam no chat, senhores. Ei. Senhores, conhecem essa fórmula? E, amigos. Mansur. Senhores. Rosita. Eu quero, nós vamos precisar desta fórmula para desenvolver, não é? Ou para analisar o comportamento dos circuitos elétricos que envolvem, eletrônicos que envolvem a corrente da base, ou melhor, para os circuitos eletrônicos, ok, vamos precisar dessa equação aqui para discutir o funcionamento de circuitos eletrônicos que envolvem o transistor do tipo efeito de campo, JFET. Né? Não, é preciso ter em mente o que acontece com este tipo de transistor. E esta curva é a chamada curva de Shockley ou curva de transcondutância, ok? Porque o que acontece? Esta curva, na verdade, ela faz o quê? Discute, não é? Dois parâmetros, um parâmetro de entrada e o outro parâmetro de saída, ok? Essa tensão que vocês estão a ver aqui, VP, é a tensão chamada pinch-off, ou tensão de quê? De bloqueio. Quando se atinge aquela tensão, a região de deflexão cresceu ao nível de não se poder, ao nível de não passar nenhuma corrente pelo canal. Então, isso permite que se bloqueie o dispositivo assim que se desejar. Ok? Assim que se desejar. Muito bem. E outra questão muito importante também tem a ver com a interpretação dessa equação. O que é que nós temos aí, meus amigos? Normalmente, o IDSS é um dado, significa que IDSS é um dado fornecido pelo fabricante. E o que mais? VP também é um valor fornecido pelo fabricante. IDSS é uma corrente também fornecida pelo fabricante. Agora, nós ficamos aqui com dois parâmetros importantes. Por que eu tenho que discutir convosco a questão desta equação? Por que nós temos que discutir? Porque quando nós analisamos os transistores do tipo unipolar ou do tipo, digamos, quando nós analisamos os transistores do tipo JFET, nós temos aí duas possibilidades para avaliar o seu comportamento. Uma das possibilidades é trabalhar exatamente com a análise matemática,
não é? Seria o quê? Seria usar uma expressão analítica, né? Fazer um desenvolvimento matemático para saber o comportamento do dispositivo. Então, por outro lado, é possível, não é? É possível discutir o comportamento deste diodo ou deste transistor utilizando o quê? Utilizando análise gráfica, não é? Análise gráfica. Se nós fazermos análise gráfica, aí também é possível conseguir discutir o ponto de funcionamento do circuito. E há uma coisa muito importante, meus amigos, que é de extrema importância mesmo. Normalmente, ou muitas das vezes, nós vamos trabalhar com o quê? Com a análise gráfica, por ser a mais interessante, ou melhor, por ser uma, digamos, a análise gráfica, ela permite, não é, a obtenção de quê? Do resultado com um pouco mais de flexibilidade. É um método um pouco mais aconselhável, em relação ao outro, porque é menos dispendioso em relação ao tempo, bem como dos recursos. Estamos juntos, turma? Sim, mas docente, eu gostaria de saber ainda nessa fórmula de corrente de saturação, da região de saturação, esse dado de VGS, não sei o que quer dizer, então gostaria de saber o que é VGS. Essa fórmula não é de saturação, essa fórmula é a equação fundamental para o transistor JFET. Sim, essa não é a fórmula da corrente de dreno na região de saturação? Não. É a fórmula da corrente de dreno para qualquer zona do transistor. Você pode aplicar esta fórmula para qualquer zona, não é para a zona de saturação. Certo que pode se aplicar para a zona de saturação, mas o que nós pretendemos é discutir a aplicação desta fórmula, não é? Em diferentes níveis. Percebeu? Sim. Então, a outra questão seria o quê? Você não sabe o que quer dizer VGS, né? Sim. VGS é a tensão entre o dreno e o source. Ok? Vamos ver os símbolos. Quais são os símbolos? Nós temos aqui dois símbolos. O primeiro seria este. Então, neste símbolo, nós temos o quê? Temos aqui o gate, temos aqui o source e aqui temos o dreno. Então, veja essa tensão aqui. A tensão entre o quê? Entre gate e source. Por isso que colocamos aqui V, tensão de gate para source. Compreendeu? Sim. Então, essa é a terminologia. Mais alguma coisa? Então, com essas equações, nós vamos precisar... senhores, peço para que utilizem o chat, por favor. Acho que vou fazer chamadas. Veja que muitos não estão a assistir esta aula. Podemos seguir? Senhores, eu estou com o chat aberto, vocês não estão a reagir. O que se passa? Tudo bem, nós vamos seguir. Então, o que vai acontecer? A seguir, nós vamos ver como
construir a curva de transferência ou a curva de transcondutância, a curva de choque, não é? Para a obtenção de quê? Dos valores segundo a curva, não é? Para a obtenção dos valores segundo a curva. Então, meus amigos, para construir esta curva, nós teríamos que recorrer à equação fundamental. Recordar os estudantes que a equação fundamental do transistor unipolar não é? É esta que nós temos visto agora. É esta equação que nós temos visto agora. Ok? E mais o quê? Ok? Vamos ver como encontrar aquela curva. Na verdade, por ser essa expressão aqui uma expressão quadrática, o gráfico, na verdade, teria que ser uma curva, não uma linha reta como tal. Então, vamos ver como construir a curva de transcondutância neste momento. Para a construção da curva de transcondutância, recorremos à seguinte metodologia. Ok? Vamos ter aqui... eu preciso explicar uma coisa antes de passar para aqui. Meus amigos, prestem atenção aqui. O que acontece com o ID quando nós aumentamos o valor de VGS? Quem pode explicar? O que acontece com o valor... Vou fazer diferente a pergunta. Vou fazer de uma forma diferente. O que acontece se nós aumentarmos o valor de VGS em relação à corrente do treino? Quem pode explicar? Eu tenho 5 pontos para essa pessoa. Só tem 1 minuto para explicar. 48 segundos. O valor da corrente de dreno vai diminuir. O que vai acontecer? O valor da corrente de dreno vai diminuir. É uma sua. Os outros, o que dizem? Quando nós aumentamos o valor de VGS, é exatamente o que o Mansur disse. A corrente do dreno vai diminuir. Se seguirmos aumentando o valor de quê? De VGS até atingir o valor de VP, o que vai acontecer? A corrente de ID vai ser igual a 0. Então, Mansur, Sim. tem 5 pontos para ti. Obrigado. É me lembrar, tá bom? Tem que recordar. Muito importante. Porque vai precisar. Porque agora vai fazer o teste sobre você sabe. Muito bem. Continuando. O que é que vai acontecer? Então, esta relação é muito importante. Mostra que, de fato, a corrente de dreno, o que seria a corrente de dreno? A corrente de dreno é a corrente de saída, é a corrente da saída. Não é a corrente do canal.
esta corrente depende efetivamente do valor de VGS. Então, é preciso trabalhar este valor de modo a conseguir, não é, satisfazer aquilo que são as exigências do projeto. Ok? Estamos juntos, meus amigos? Então, o que nós vamos ver agora? Vamos ver como obter a curva de transcondutância. Primeiro vou colocar o gráfico, depois vou mostrar como é que nós chegamos a este gráfico. Correto? Isto antes de irmos à ficha. Então, temos aqui este gráfico. Vejam, esta é a tal curva de transcondutância, ou curva Shocker. Aqui está. Aqui vamos ter ID. Aqui vamos ter VGS. Então, vamos ver como construir esta curva aqui. Para construir aquela curva, então somente precisamos de ter a equação de choque em nossas mãos. Não nos interessa se aquele diodo foi ou não polarizado. O que é importante é ter a equação de choque em nossas mãos. Capite? Senhores? Muito bem. Primeiro, temos que pensar, nós precisamos de pontos, precisamos de coordenadas, né, que vão guiar, né, a construção da curva, né? Então, como é que vamos fazer? Temos que encontrar o ponto máximo, depois vamos descendo, vamos olhando para os diversos pontos e vamos avaliando o comportamento do circuito. Ok. É assim. Aqui, meus amigos, vamos ter o quê? Vamos ter uma situação. Se este aqui é ID, este ponto aqui, nós vamos ter IDSS aqui. IDSS é a corrente máxima no dreno, é a corrente máxima no dreno. E esta corrente é o quê? É a corrente máxima que se pode estabelecer no dreno, neste caso. Mas também é possível encontrar o quê? Ou melhor, com esta corrente, se nós dissermos que, ok, temos esta equação, que ID é igual a IDSS IDSS 1 menos VGS sobre VP. Vamos ver. Se nós dissermos que ID é igual a IDSS, ID é igual a IDSS, então, no lugar de ID, vamos colocar IDSS. Como é que fica? Veja, isso aqui é elevado ao quadrado, por favor. Elevado ao quadrado. Então, vamos ter o quê? Vamos ter que IDSS. Veja que podemos passar esta variável também para este lado. Então, vamos ter IDSS dividido por IDSS igual a quê? Igual a 1 menos VGS sobre VP. Daqui, vamos ver, porque queremos saber quanto é que vale VGS quando IDSS é igual a ID é igual a IDSS. Então, neste caso, meus amigos, muito importante, neste caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos simplificar. Aqui fica 1. Logo vamos ter o quê? 1, não é? Podemos fazer uma coisa, podemos fazer raiz de quadrada de 1 igual a quê? Igual a 1 menos VGS sobre VP.
já não vamos, não temos que elevar ao quadrado porque nós fizemos o quê? Trabalhamos, trabalhamos trabalhamos os dois termos, né? Aqui era raiz de então significa o quê? Significa que este quadrado aqui se tornou raiz no outro membro, não é? Então, logo, o que é que vai ser, meus amigos? Por favor, vamos ter que não, este aqui, menos o quê? Menos está aqui esse aqui. Menos porque quando passa para cá, fica negativo. Tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a menos VGS sobre... Vai ser 1 menos 1 igual a quê? A menos VGS sobre VP. Então, vai ser 0 igual a quê? Igual a menos VGS sobre VP. Então, logo, VGS vai ser igual a 0. Nessas condições, já definimos o primeiro ponto. O primeiro ponto, dissemos que quando ID é igual a IDSS, temos IDSS? Não, temos o quê? Temos as coordenadas, né? As coordenadas que seriam o quê? 0 e DSS. Esta é a primeira coordenada, é esta aqui. Desculpa, essas são as coordenadas para este ponto aqui, não é? 0 e DSS. Então, nós continuamos a trabalhar. Vamos ter, agora podemos, é só estabelecer um outro valor. Vamos estabelecer IDSS sobre IDSS sobre 2 aqui. Turma, até aqui, alguma dúvida? Senhores, determina o valor de ID, considerando que IDS, considerando que ID tem, não, veja essa, considerando que ID é igual a IDSS sobre 2. Vejam aqui. Determine agora o valor de ID, por favor. 5 minutos para isso. Turma. Podemos continuar. Peço para que vocês calculem o valor de coisa de VGS nessas condições, considerando que IDSS é metade, aliás, ID é metade da corrente máxima. Depois vamos considerar 1/4 também. Sabemos que ID, para este caso aqui, ID é igual a quê? ID vai ser igual a IDSS. IDSS sobre quê? Sobre 2. Quanto é que dá, meus amigos? Amigos. Turma. Estão aí vocês?
Já determinaram, senhores? Hum? Senhores, estão a fazer isso? Kalila, está aqui? Vamos, rapidamente. Vocês têm 5 minutos para determinar. Depois também vão determinar o valor de VGS. Queremos conhecer, nessas condições, queremos conhecer o valor de VGS. Depois vamos ter uma outra condição de ID igual ao que a IDCS. Hum? Vamos considerar que ID igual ao que é igual a IDCS sobre 4. Vamos trabalhar, senhor, vamos calcular. É assim, eu quero que vocês determinem o valor de VGS para uma corrente de IDS, uma corrente ID igual a IDS sobre 2. Mais ou menos os mesmos passos que nós observamos para construir, para determinar o primeiro valor. Depois vão determinar a corrente, vão determinar o VGS quando a corrente é 1/4 da corrente máxima. Só vou buscar folhas, volto já. Peço para terminar esse exercício. Certo?
Senhores, já temos o resultado? Turma, já temos o resultado? Senhores, eu quero saber quanto é que dá. Hum? Alô, turma? Dá zero, não sou, não, zero não. Aqui, o IDSS igual a ID igual a DSS. Eu escrevi sem querer, dá 0,3 VP. Ok, ok. O outro, quando é IDSS, pode mostrar o coisa, dá para partilhar conosco como você chegou a esse valor? Dá para Sim, partilhar? sim. Partilha, por favor. Deixa só fazer foto. Hum. Sim, eu primeiro aqui coloquei a equação de Choquel e no lugar de ID substituí por ID SS sobre 2. Então, por isso fiquei com IDSS, passando o IDSS para esse outro membro, sobre 2 IDSS igual a 1 menos VGS sobre VP, isso tudo ao quadrado. Então, cortei aí o IDSS com o IDSS e passei esse 2 como raiz para outro membro. Então, fiquei com raiz de 1 sobre 2, igualei a 1 menos VGS sobre VP. Então, peguei o 1, passei para outro membro e fiz menos o raiz de 1 sobre 2 na calculadora e deu-me menos 0,3. Então, do outro lado também fiquei com menos GVS sobre VP. Então, os dois lados são negativos, praticamente vamos ter um número positivo. Então, fiquei com VGS igual a 0,3 VP, porque o VP passou a multiplicar por 0,3. Turma? Turma, estão aqui?
Turma, entenderam a explicação do colega? Turma. Senhores, vamos reagir. Então, Rosita está aqui. Yúrica. Sim, docente, entendemos. Agora, como é que vocês ficam assim, não dizem nada, não escrevem, não fazem nada? Docente, estamos a escrever no chat. No chat? Sim, docente disse para escrevermos no chat. Isso. Só estou a ver 3 pessoas que escreveram no chat aqui. Foi Yúrica, Mirla e Rosita. Os outros não estão a dizer nada porque... Os outros estão no silêncio. Tem 3 estudantes aqui, no mínimo. Agora não estão a dizer nada porque... Muito bem. Vamos avançar. Podemos avançar? Agora, para IDSS sobre 4, quanto é que vai ser? IDSS sobre 4. Para IDSS sobre 4, quanto é que vai ser? Estão a calcular, meus amigos? Ok. A Joelma diz que dá 0,5 VP, metade de VP. Ok? É muito importante, meus amigos, muito, mas muito importante que vocês tenham em mente esses valores, não é? Sabemos que quando ID, vamos traduzir isto aqui, vamos tentar conciliar isto aqui. Dissemos o quê? E quando ID é igual a IDSS, logo o que acontece? VGS vai ser igual a quanto? A 0. Depois temos uma outra condição de que ID é igual ao quê? A ID SS sobre 2. Nestas condições, VGS vai ser igual a quê? 0,3 VP. Depois temos uma outra condição em que ID é igual ao quê? É igual a IDSS sobre 4. Nestas condições, VGS vai ser igual a quanto? VGS vai ser igual a 0,5 VP. Senhores, prestem atenção. Sempre que vocês vão construir o gráfico, vão construir a curva de transcondutância, não precisam voltar àquela equação, não precisam voltar a desenvolver para chegar até aqui. Isto que vocês têm aqui é só substituir. Certamente que vocês vão ter um valor de IDSS, vão ter o valor também de VP, então vão ter também o valor de quê? E isso vai vos ajudar a chegar ao valor de quê? De VGS, de modo que se possam, de modo que se possa construir a curva de transferência sem problemas.
não é? Então, vocês, o que precisam reter, o que vocês precisam mesmo ter em mente é isto aqui. Hum? Estamos juntos? Perceberam, senhores? Então, esta é a informação mais importante para a construção do gráfico. Então, daqui, nós podemos construir o que? A curva de transcondutância. Ok, vamos pegar um exemplo qualquer para construir a curva de transcondutância. Vamos supor que nós temos um díodo com VGS, vamos lá, não, IDS, exemplo 1, né? É dado um transistor JFET com IDSS igual a 8 miliamperes. Ok? Depois, VP igual a quê? Igual a menos 4 volts. Ok? E ok. Temos esses dados aqui. Vamos esquecer o outro dado. Temos esses dois dados aqui. Com esses dois dados é possível construir a curva de transcondutância. Podemos construir, senhores? Vamos. É só substituir. Vamos ver. Quando ID é o quê? É metade de IDSS. O que é que vai ser? Peço para que construam o gráfico, por favor. É só pegar o coisa, pegar aqui estas fórmulas aqui e substituir. Vamos, façam isso, por favor. Para construir a curva de transcondutância. Estão a fazer? Peço feedback no grupo, por favor. Estão a resolver? Estão a construir a curva?
Senhores, dá para apresentar a solução, por favor? Muito importante este passo, muito importante, porque, como eu dizia, nós vamos trabalhar tanto com o método analítico, assim como com este método, que é o método gráfico, né? Então, é muito importante conhecer, saber como, não é? Como desenhar a curva, não é? A curva, essa curva de transcondutância. Docente, Uhum, está aqui a curva, docente. Substitui o valor de IDSS e uhum, e o valor de VP nas fórmulas que nós encontramos anteriormente. ok. Encontrei aí os valores de VGS e, Uhum, e encontrei os pontos no gráfico. uhum, Depois tracei a linha do uhum, gráfico. ok. Ok. Isso. Agora só faltou aí alguma coisa, faltou completar VP. VP tem que ser o quê? Tem que tocar no eixo das abscissas aí, não é? Exatamente no ponto onde temos a tensão VP. O que é que acontece quando VP é igual a zero? Aliás, não quando VP é igual a zero. Quando nós temos VP significa que a corrente, só temos VP, ou tensão de estrangulamento, quando a corrente é igual a zero. Então, aí, o que precisa fazer é completar só. Percebeu, jovem? Percebeu, Malik? Não, docente. Você não colocou o valor de VP. O valor que devia colocar aqui, deixa eu ver se é possível ajustar. Ok, aqui, este gráfico deve cair em VP, este aqui. Então, aqui neste ponto você tem VP. Ah, sim, tem que ser o menos 4 nesse caso. Tem, Ah, percebi. tem que cair ali. Então, pelo menos já tem o coisa, já tem a curva de transcondutância. E sempre que quiserem fazer isso, vão ter que trabalhar com essas equações. Então, vocês precisam ter isso aqui em algum lugar guardado, não é? Porque vão precisar muito dessas equações aqui. Vão precisar muito mesmo. Para não ter que correr, voltar a verificar isto, aquilo. Então, vão trabalhar exatamente com essas equações. Sim, docente. É exatamente isso. Os outros, onde é que estão? Yurika, Mirla, turma, onde é que vocês estão, afinal? E Estamos aqui. Aqui, docente. essa turma está tão distraída, tão distraída. Ok.
Muito bem. Então, assim, vamos, vamos avançar. Compreenderam? Todos compreenderam? Alguma dúvida até aqui? Não, docente. Ok. Então, vamos passar para o primeiro exercício, né? Vamos olhar para o primeiro exercício. Vamos ver o que vai acontecer de fato. Vamos pegar um circuito simples. Temos aqui um circuito. Deixa eu ver. Ok. Então, amigos, este circuito tem como valor de, portanto, VGS que, aliás, tem como valor de VDSS 8 mA e VP-6. Agora vocês vão construir a curva, não é, de transcondutância, utilizando esses dados. Não se preocupem com o resto, depois vamos ver, tá bom? Por enquanto, vocês vão precisar de construir a curva de transcondutância. Estamos juntos? Sim, docente. Então, vamos fazer isso, por favor. Depois é que vamos considerar que VGSQ igual a menos 2. Menos 2 volts. Aqui, o que se pretende mesmo é determinar se o valor de VDS e o que mais? VG, atenção, VG, VD, VS, vamos determinar o valor de VS. Então, vamos ter aqui VDS, VG, VD, VS, alguma coisa. Acho que é tudo. Então, já temos a curva de transcondutância. Sim, docente. Ok, se já temos a curva de transcondutância, o que nós vamos fazer? Vamos determinar o valor de, portanto, queremos determinar o valor de ID, sim, queremos determinar o valor de ID. Então, vamos trabalhar primeiro com o método gráfico, para ver como é que fica o valor de ID. Podemos também trabalhar com o método analítico. Para trabalhar com o método analítico, digamos, análise matemática seria o quê? Seria dizer que ID vai ser igual a quê? Vai ser igual a IDSS vezes 1 menos
VGS sobre VP, correto? Ao quadrado. Concordam comigo? Logo, ah, aqui, meus amigos, o que é que nós vamos fazer? Vamos, é só substituir. Substitua para determinar o valor de ID aqui, com esses valores que vocês têm do circuito, para ver quanto é que dá ID. Tem aí a fórmula. Quanto é que deu ID? Amigos. ID, quanto é que deu? Benigna está aqui. Não parece. Ok, vamos determinar o valor de ID. Pelo método, esse método é o quê? É método analítico, né? Docente, para nós encontrarmos o valor de ID, nós devemos escolher um ponto do gráfico e usar esses dados, ou tem outra forma de fazer? Não entendi? Devemos usar consoante os pontos do gráfico. Agora esqueçam o gráfico, determine o valor de ID usando essa expressão aqui. Depois vamos para o gráfico, voltamos para o gráfico para determinar de novo o ID. Só para comparar, porque este é o método analítico, o método vai ser um desenvolvimento, este aqui, desenvolvimento da própria expressão. Correto? É para comparar. Na verdade, são os dois caminhos que nós temos para solucionar o mesmo problema. Ok? Os outros, Joelma. Joelma. Sim, docente. Docente. Você não está a dizer nada. O que se passa? Não está a participar da aula? O que se passa? Mirla? Mirla? Sim, docente. Não está a participar da aula por quê? Rosita? Sim, docente. Mirla? Aliás, Rosita, o que se passa? Oi, Não estão a participar. Não está a participar, Rosita. Não está, não está. Kelvin? Célio? Mohamed? Mohamed? Sim, docente. Não está a participar por quê?
Hum. Já, já temos o valor de ID, pessoal. Epa, turma. Eu parei numa equação. Como é que parou numa equação? Se já tem o valor de VGS aqui. Tem o Tem um valor valor de... de Aqui, VGS aqui. VGS que é menos 2 volts. menos 2. Menos 2 volts. Para mim deu 3,55%. Levantou, é? Levantou a Mirna. Sure. Ok, vamos ouvir os outros. Vamos ouvir os outros. O que é que diz? 3,55%. Quem disse? Quem falou agora? Yurika. Yuri. Sim. Ok. 3,55, né? 3,56, docente. Hum. 6,2. 3,2. Seis vírgula dois. É verdade isso? Hum? Hum. Os outros, o que é que dizem? Para mim deu 3,55%. Não entendi? Para mim deu 3,55%. 3,55, né? Hum. Muito bem, muito bem. Então, assim, próximo passo, qual é que seria? Ok, vamos. Os outros, o que é que dizem? Hum? Senhores, ok. Senhores, então temos já o ID igual a 3,55. Ok. É melhor registrar esse valor aí. ID igual a quê? A 3,55 miliamperes. Ok? Agora, vamos esquecer este método. Vamos entrar para o outro método. O método gráfico. Já temos, construíram a curva de transcondutância? Para este transistor. Senhores, pergunto se você já tem a curva de transcondutância. Sim, docente.
Ok. Então, agora vamos percorrer a malha de entrada. Não é para ver o que acontece. Quando nós percorremos a malha de entrada, temos isto assim. Vamos ter o quê? Com a malha de entrada, nós vamos ter... Peço para assinar a lista de presença, por favor. Vamos assinar a lista de presença. Algumas pessoas nem deviam assinar a lista de presença hoje, porque não se pronunciaram. Não parecem estar aqui. Shelton, por exemplo. Onde é que esse jovem anda? Estou aqui, professor. Oh, não é possível. Eu estava a calcular, só que eu estava a dar então está errado. Então, vamos ter o que aqui? Aqui temos uma corrente IG aqui. Só que IG é aproximadamente igual a zero, não é? Porque normalmente a porta está isolada de quê? Do canal. Então, o que é que vamos ter? Vamos ter que IG vezes RG menos IG vezes RG menos VGS menos IS vezes RS. Isso tudo vai ser igual a quanto? A zero. Então, IG é zero, então podemos simplificar aqui. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com menos VGS igual ao quê? Igual a... Ou podemos ficar com VGS, vamos dizer que VGS é igual ao quê? Menos IS vezes RS. Já que IG é igual a zero, então IS é igual ao quê? É igual a ID. Logo, podemos dizer que VGS vai ser igual a quê? A menos IS vezes ID vezes RS. Acabou. Então, esta fórmula, essa equação aqui é que vai nos levar ao coisa, vai nos levar vai nos levar ao valor de quê? De ID. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o valor de RS aqui, me faço compreender. Nós vamos substituir o valor de RS, vamos então, podemos definir a partir de quê? Temos o valor de DRS aqui, então temos o valor de quê? De VGS também aqui. Logo poderemos ter o valor de ID. Mas, como nós queremos utilizar o método gráfico, o que é que nós vamos fazer? Vamos avaliando, né? Vamos avaliando o valor de ID ao longo do tempo para ver o que acontece com este valor, né? O valor de RS vai ser o quê? Vai ser, portanto, vai ser o quê? Vai ser VGS, vai ser o quê? Aqui vamos ter VGS, quanto é que deu? É menos 2. Vamos ter aqui menos 2 volts, não é? Menos 2 volts. O que é que nós vamos fazer com ID? É muito simples. No lugar de ID, nós vamos atribuir valores, né? Ou podemos colocar... o quê? Onde é que nós vamos colocar? Deixa eu arranjar uma outra folha. Interessante isto. Vocês podem pensar que o método analítico é o mais fácil, mas eu vou provar com A mais B que esse método em algum momento vai vos trair. O melhor método é este aqui, o método gráfico. Estamos juntos? Então, o que é que vocês têm? Na verdade, vocês vão ter o que aqui? Vão ter um cenário
ok? Um cenário onde já tem o valor de quê? De VGS. E se você já tem o valor de VGS, não precisam, não tem muito que se preocupar. O que vocês podem fazer? VGS é igual a quê? VGS vai dar menos 2 volts, correto? VGS é igual a menos 2 volts. Então, nós, o que é que vamos fazer? Vamos dizer, já temos menos 2 volts, podemos fazer o quê? Podemos fazer isto. Aqui podemos falar ID, não é? Na verdade, isto já vai ser uma constante, mas vamos ver. Vamos ver aqui. Temos aqui ID e temos aqui RS. Então, o que é que nós fazemos? Se nós já temos o valor de VG ou VGS, é muito simples. RS para nós é o quê? É cerca de 1 kΩ. 1 kΩ. E aqui nós temos cerca de menos 2 volts. Então, daqui nós poderíamos definir exatamente o valor de ID, consoante esses dois valores aqui. Só que nós não precisamos voltar a definir dessa forma, já que VGS é um valor constante, não é? VGS é um valor constante. Nós podemos definir diretamente no eixo das abscissas, o quê? O ponto onde nós temos o quê? Onde nós temos o VGSQ. Então, nós dizíamos que no outro gráfico, né? Este gráfico aqui, dizíamos que esta seria a curva de transcondutância. É só localizarmos onde nós temos o VGSQ. Onde é que está o VGSQ para nós? Onde é que estaria? Vamos fazer isto. Então, VGSQ estaria mais ou menos aqui, que é menos 2 volts. Vejam que estamos aonde? Estamos no terceiro quadrante, né? Estamos a trabalhar, ou se quisermos, estamos a trabalhar no segundo quadrante, não é? Temos aquilo ali, temos menos 2 volts. Então, para determinar como o VGS é constante aqui, não é? Nós vamos ter situações em que o VGS não é constante. Como o VGS para nós é constante, nós podemos fazer uma coisa. É só traçar uma linha assim. Se prestarem atenção, vocês estão a ver, traça uma linha paralela ao eixo das ordenadas. Estamos juntos? Perceberam, meus amigos? Então, é localizar. Isso tem que ser feito com régua, porque se vocês não fazem com régua, vão falhar. Estão a entender? Então, aí o que vai acontecer? No ponto de interseção entre a reta e a curva, aí vocês têm o valor de que podem traçar uma outra linha, aliás, paralela ao eixo das abscissas, e onde cortar o eixo das ordenadas, aí vocês têm a corrente IDQ. Para dizer que nem precisávamos fazer construir a tabela como tal, já que o valor de ID já até já é conhecido pela própria análise, né? Mas nós podemos pegar, assim como nós tínhamos essa fórmula, era possível pegar
era possível pegar o valor de VD ou de VGS e traçar uma linha perpendicular, não é? Só que nós vamos ver um outro caso onde nós não temos esta possibilidade, não é? Aí vamos ter o quê? Vamos ter uma linha, não é? Uma linha. Aqui, o que acontece? Nós já sabemos que a tensão ela é constante. Estamos a caminhar juntos, senhores? Turma? Turma? Turma, estão aí? Sendo. Então, teríamos que ver essa componente aí. E talvez a outra coisa que poderíamos fazer era... seria o quê? Ok. Poderíamos fazer uma outra coisa que seria interessante também, mas eu acho que... Ok, aqui... poderíamos fazer o quê? Poderíamos entrar com uma outra técnica aqui, né? Poderíamos substituir os valores, podíamos começar talvez aqui de 0 até 2, a olharmos o que acontece dentro do próprio gráfico, né? Para desenhar o quê? Para depois encontrar o quê? A interseção, não é? Entre o eixo, o que nós pretendemos, na verdade, no final das contas, é o que? É a interseção entre o quê? A linha, como é que chamamos isto? É a curva e o quê? E a linha, né? A linha que seria o nosso ponto, né? Que seria o nosso ponto de operação do próprio circuito. Então, aqui teríamos o que é IDQ. Mas nem sempre nós vamos ter essa situação. Nós vamos ver com mais calma como é que nós agimos em relação a outros casos que nós encontraremos ao longo da resolução dos exercícios. Então, eu penso para que ao longo dessa semana, continuemos a discutir esses exercícios. Não sei se há essa possibilidade. Não sei se há essa possibilidade, senhor. Docente. Ok, vamos continuar a discutir, tá bom? Sim. Ok, então, estamos juntos. Assinaram esta presença, por favor? Estas presenças.